Olá crianças, tudo bem? Sejam bem-vindos ao Meados Históricos, o canal que apresenta a história em pequenos e deliciosos sachês. Eu sou Nicolás e estou falando com vocês a respeito da Segunda Guerra Mundial. Nós já falamos a respeito dos antecedentes da guerra, nós falamos a respeito das fases da guerra e da vitória dos aliados. Agora, rapidamente, nós vamos entender o mundo imediatamente após o final da Segunda Guerra Mundial, o mundo após 1945. Bora lá ver? Acabou a guerra. E a gente sabe que fim de guerra envolve rendição e rendição envolve punições. Rendição significa eu perdi, eu aceito a punição que vier, faça o que bem entender comigo. E é isso que vai começar a se negociar após 1945. E a Conferência de Yalta, ela é fundamental para marcar a geopolítica da segunda metade do século XX. A Segunda Guerra Mundial, trouxe 4 países vencedores. A França, a Inglaterra, a União Soviética e os Estados Unidos. Mas desses 4 vencedores, tem 2 super vencedores, que são a União Soviética e os Estados Unidos, que são os países que tiveram o menor número, o menor prejuízo, apesar da quantidade de russos mortos na guerra ser surreal, são os países que saem menos pior, digamos assim, da Segunda Guerra Mundial. A França foi arrebentada pela Alemanha durante muitos anos. A Inglaterra teve um gasto e teve uma destruição violenta. A Rússia, apesar da quantidade surreal de pessoas que perde, a extensão territorial lhe joga a favor. E os Estados Unidos são, de novo, os que saem melhor posicionados da Segunda Guerra Mundial. E é a partir daqui que começa uma disputa entre essas duas superpotências. E a Conferência de Yalta marca a primeira vez em que essa discussão ideológica começa a ganhar corpo. Quer ver? A Conferência de Yalta, ela vai ser responsável por dividir a Europa em 2 áreas de influência. Então, pela Conferência de Yalta, há uma divisão da Europa em 2 áreas de influência. E é aqui que a gente começa a configurar uma geopolítica um pouco diferente. Olha essa expressão, a gente não está dividindo em pedaços de dominação direta. Estamos dividindo em 2 áreas de influência. Como? Uma área de influência dos Estados Unidos, ou seja, uma área de influência capitalista, e uma área de influência da União Soviética, ou seja, uma área de influência socialista. Nicolás, mas o que causa essa divisão? Qual é o critério? Simples, a pergunta é: qual país te ajudou a se libertar do nazismo? Qual país foi responsável pela sua libertação do nazismo? Se você foi liberto do nazismo pelos Estados Unidos, pela Inglaterra, pelo Brasil, pela França ou por qualquer país de orientação capitalista, você faz parte da área de influência dos Estados Unidos. Se você foi liberto do nazismo pela União Soviética, você faz parte da área de influência da União Soviética. E aqui, eu até sugiro que você veja, está no vídeo da aula passada, senão você pode colocar na aba do lado, o mapa do que eu chamei de Conferência de Teherã, quando eu te falei dos ataques conjuntos. Porque eu te falei, a União Soviética vem do leste, do sul vem os Estados Unidos com o Brasil e do oeste vem a Inglaterra. Por que eu estou te dizendo isso? Porque essa divisão na prática vai acabar gerando uma bipolarização leste-oeste. Porque os países libertos do nazismo pela União Soviética são todos do leste. E os países libertos do nazismo por países capitalistas vêm do oeste. Sabe o que está nascendo aqui? Está nascendo aqui a cortina de ferro, que é uma das marcas da Guerra Fria, uma das marcas do mundo pós-1945. Começa a aparecer uma região de divisão entre o que era o mundo capitalista e o que era o mundo socialista. Essa cortina é imaginária, pelo amor de Nossa Senhora da Bicicletinha. Ninguém foi lá colocar, certo, uma cortina para separar. Oi, tudo bem? Não é isso, tá? Uma cortina imaginária. Mas é só para vocês entenderem como o mundo começa a se bipolarizar leste-oeste, que é uma das marcas da Guerra Fria, tá? Mas a Alemanha foi de novo a grande punida. Tirando as bombas atômicas no Japão, a Alemanha foi partilhada entre os vencedores. E isso foi feito pela Conferência de Potsdam.
a Alemanha foi dividida entre os vencedores. Quem, prof? Vem cá. Estados Unidos, França, Inglaterra, e União Soviética. Até aí, parece tudo normal. Mas vamos juntar esses dois tratados? Se tem uma parte soviética na Alemanha, significa que tem uma parte da Alemanha que é socialista. E tem uma parte da Alemanha, que na verdade é 3/4 partes da Alemanha, que são capitalistas. Olha que coisa interessante. Esse pedaço aqui, que envolve esses 3 países, os países capitalistas, vão formar a chamada República Federal ou Federativa Alemã. Enquanto a parte soviética vai formar a chamada República Democrática Alemã. Prof, você está dizendo que virou 2 Alemanhas? Sim, eu estou dizendo que virou 2 Alemanhas. A RFA de orientação capitalista e a RDA de orientação socialista. Ah, e a Conferência de Potsdam, além de dividir a Alemanha, também promove a partilha de Berlim. Ou seja, assim como a Alemanha foi dividida em 4, Berlim também foi dividida em 4. E aí você vai me perguntar, mas onde está Berlim? Aqui. Berlim estava na parte soviética. Só que a parte soviética teve que ser dividida na cidade de Berlim entre os 4 vencedores. Não. Eu sei que você está pensando num projeto Meu Tijolo Minha Vida. Não. Não é para você pegar a paz e sair construindo o muro ainda. Nada disso aqui tem a ver com o Muro de Berlim ainda. O Muro de Berlim é de 61, no momento mais quente da Guerra Fria, com perdão do trocadilho. Tá? Por enquanto, eu só dividi a Alemanha e dividi a capital da Alemanha. Certo? Os países vencedores tomaram conta da Alemanha, fazendo surgir 2 países. Que depois até se enfrentarem em Copa do Mundo, eu te conto isso nas aulas de Guerra Fria. Tá? Mas, além de tudo, o mundo pós-45 viu surgir alguns tribunais e alguns documentos em prol da pacificação. Ou quase isso. Por exemplo, cria-se a ONU. A ONU que tinha como finalidade zelar pela paz mundial em 1945 e zelar para que não houvesse novas atrocidades. E a gente sabe que a ONU sofre de um problema de indignação seletiva muito forte. Algumas coisas a ONU tem mão de ferro e não tolera. E tem outras horas que a ONU vai fingir demência numa facilidade incrível. Mas isso também é problema para a Guerra Fria. A ONU é a nova Liga das Nações. Devido ao fracasso da Liga das Nações, agora cria-se a Organização das Nações Unidas. Além disso, são criados, e esses são importantes para o seu vestibular, os tribunais de Nuremberg. E os tribunais de Nuremberg, que vão funcionar entre 45 e 46, vão fazer o julgamento dos crimes cometidos contra os judeus. Os tribunais de Nuremberg têm uma função de combater os resquícios do Holocausto e impedir um novo Holocausto. Os tribunais de Nuremberg vão julgar, são os julgamentos contra os crimes cometidos contra judeus. Aliás, não é contra a primeira coisa que eu deveria ter escrito. O julgamento de crimes, não é do contra crime. Mas tudo bem, você entendeu. Os tribunais de Nuremberg vão julgar os crimes cometidos pela Alemanha nazista contra os judeus. E para impedir que isso acontecesse, vai surgir um documento chamado Declaração Universal
dos direitos humanos. Não confunda pires de oliveira com pratinho de azeitona. A Declaração Universal dos Direitos Humanos não é a da Revolução Francesa. Aquela era a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. A Declaração Universal dos Direitos Humanos é aquela que vai julgar crimes cometidos contra a humanidade, contra os direitos humanos. E ela também sofre da indignação seletiva da ONU. Essa Declaração Universal dos Direitos Humanos vai abominar questões raciais. Só que os Estados Unidos, nesse momento, estão vivendo ainda questões de segregação racial, que a Declaração dos Direitos Humanos supostamente condena, mas a ONU fala, tá tudo bem, pode deixar, certo? Não, na África do Sul, em 48, começa o regime de apartheid, e a Declaração dos Direitos Humanos, coincidentemente, do mesmo ano. Mas nada se faz com o apartheid na África do Sul, afinal de contas, o apartheid garantia o impedimento da ascensão do socialismo, então deixa pra lá, certo? Quando nos Estados Unidos começa o movimento pelos direitos civis dos negros, os Estados Unidos veem a conquista dos direitos civis dos negros, aí os Estados Unidos falam, nossa, não é que na África do Sul está acontecendo também? Mas isso também a gente vai falar lá na descolonização da Ásia e da África. O importante que você entenda é que essas três instituições, ou melhor, documentos, instituições, estão relacionadas a tentar impedir que novos holocaustos venham a acontecer, que novas violações contra os direitos humanos venham a acontecer, quando isso for interessante aos Estados Unidos, aos países grandalhões. Quando não for interessante, deixa rolar, que tá tudo bem, certo? A Segunda Guerra Mundial agora está formalmente encerrada, só que isso não significa paz, porque a Segunda Guerra Mundial cria as condições para a disputa ideológica que está se fortalecendo, que a gente vai chamar de Guerra Fria. Beleza? Tchau, tchau, obrigado, até o próximo vídeo.